Aí, galera, a gente já viu nas outras aulas aí a derivada como uma função, o conceito de derivada, que era a inclinação da reta tangente. A gente viu, começou a ver regras de derivação, a gente já fez a regra da derivada para funções polinomiais e para funções exponenciais. Aí, o próximo estudo de funções que a gente vai ver agora vão ser as derivadas das funções trigonométricas. Antes da gente começar aqui, eu vou relembrar algumas coisas de funções trigonométricas, de trigonometria, mas eu postei dois links aí na descrição do material para vocês, para quem não tem esses conceitos bem frescos aí na memória, para relembrar, tá bom? Algumas coisas eu vou falar, mas outras aí, como é muito extenso, né? Eu coloquei os links aí. Até a gente relembra a primeira parte da matéria de cálculo, que é sobre funções. E uma das funções que vocês viram foram as funções trigonométricas. Então aqui a gente não pode falar de função trigonométrica sem falar do círculo trigonométrico, né? Então a gente tem aqui o círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico ele pode ser dividido em vários arcos. E esses arcos eles podem ser dados tanto em radianos quanto em graus. A gente vai trabalhar aqui em cálculo com radianos, preferencialmente, né? Vai ser raro a gente falar de graus. Mas como a gente usualmente usa falar de graus, então vou fazer essa relação entre graus e radianos aí. Então, a gente tem aí o primeiro arco que a gente trabalha, é esse arco aqui, né? Esse arco... Opa! Esse arco inteiro aqui, de 180 graus, e ele é equivalente a π. Então, essa é a conversão, π radianos, essa é a conversão que a gente usa, né? 180 graus é π radianos. A gente pode fazer a regra de 3 para achar o arco aí. A gente tem diversos outros arcos aqui, né? 30 graus, 45, 60. Então, vão ser respectivamente aí π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3, né? 30, 45 e 60. Esses arcos aí são bem característicos aí para a gente estudar as funções trigonométricas e trigonometria em si. E relembrar aí o que é a função, o que é um seno e o que é um cosseno de um arco. Então, se a gente tem um arco genérico aqui, alfa, o cosseno desse alfa é a projeção perpendicular aqui na horizontal desse arco. Então, a gente tem esse arco aqui no círculo trigonométrico e esse raio aqui vale 1. Então, a gente projeta, né? Eu estou passando aqui essa linha pontilhada em cima dessa linha verde. Ela projeta em cima do eixo horizontal aqui, que vai ser o cosseno desse ângulo. Ok? E aí, a projeção no eixo vertical vai ser igual ao seno. Então, esse aqui é igual ao seno. Então, isso que é um seno e um cosseno de um ângulo. Ok? A gente pode utilizar essa definição de seno e cosseno para utilizar como função. O que é uma função? A gente vai fazer esse arco variar. Ok? Então, a gente tem um arco genérico aqui, x. E esse arco x, ele vai variando aí, ó, no círculo trigonométrico, ok? E aí, à medida que a gente tem esse arco variando aí, a gente vai ter a nossa função trigonométrica, ok? Então, a primeira função trigonométrica que eu coloquei aqui foi a função seno de x. Lembra que seno é o quê? Seno é a projeção no eixo vertical, ok? Então, a gente pode fazer esse x variar. É assim que a gente vai transformar o seno numa função. Então, a gente vai começar aí quando o seno vale 0. E a gente vai marcando, vou marcar aqui os valores dos senos, né? Os valores dos senos para essa função aí, seno de x. Então, quando o seno for 0, eu vou ter... 0 está aqui no gráfico, né? Eu vou ter qual valor de seno. Então, seno é esse arco aqui, né? Horizontal aqui. A projeção desse arco no eixo vertical aí não faz sombra, né? Lembra que projeção é como se fosse uma sombra. Se a gente tem esse arco aqui, ó, é a sombra que a gente faz no eixo x, é o cosseno aqui, e a sombra que a gente faz no eixo y vai ser o seno. Então, o ângulo de 0 grau aqui, ó, ele não faz sombra no eixo y. Então, o seno de 0 é 0.
Então eu marquei aquele ponto vermelho lá no gráfico que o seno de 0 é 0. E a gente vai fazer esse ângulo aí agora aumentar. Então a gente vai fazer esse ângulo ir até π sobre 2. Quando o ângulo vai até π sobre 2, agora ó, eu vou ter esse arco aqui. Esse arco π sobre 2, qual que é a sombra que ele faz? Se a gente projeta esse arco aí no eixo Y, a gente vai ver que a projeção é justamente o raio. E lembra que no ciclo trigonométrico o raio é 1. Então, em π sobre 2, eu vou ter o seno valendo 1. Ok? Certo. Agora a gente pode... Que é isso? A gente pode continuar a nossa função seno aí. Então, vamos ver. Agora, o próximo ângulo de interesse aí é 180. Então, é quando a gente for até lá. E aí, 180 também não faz sombra. É análogo ao zero, né? Ele não faz sombra no eixo Y. Ok? Então, o seno de π aí vai ser 0. Lembra que π é esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui. Agora, a gente vai ter esse ângulo aqui. 3π sobre 2. 3π sobre 2 faz a sombra toda aqui, né? No menos 1. Então, 3π sobre 2 vai ter o valor de menos 1 aí, o seno. E a gente continua em 2π, a gente volta aqui, né? Esse ângulo completo aqui. E aí, esse ângulo aqui não faz sombra no eixo Y, né? Então, ele vai ter um valor de 0. E aí, é uma função cíclica, né? A próxima aqui vai repetir para 1. E ao contrário aqui também, né? Se a gente tiver menos π sobre 2, lembra que agora menos é no sentido anti-horário. O horário. O sentido anti-horário é o sentido positivo no ciclo trigonométrico, o sentido horário é o sentido negativo. Então, menos 90, menos π sobre 2 é esse ângulo aqui, né? Menos π sobre 2, que é o que a gente tem aqui, ó, menos π sobre 2. Então, a gente vai ter aí a sombra toda do arco negativo, né? Menos 1. Okay? E aí, como é que vai ficar a função, o gráfico aí da função seno? O gráfico da função seno é assim. A gente pode coletar mais pontos aí para ter esse gráfico melhor, comportamento melhor do gráfico. Mas só esses ângulos aqui vão ser suficientes para a gente estudar. Tá certo? Então, é o que a gente tem, que a gente conhece como senoidal, ok? Esse é o gráfico aí da função f de x igual a seno, ok? Seno de x, a senoidal. Vamos tentar calcular graficamente a derivada agora dessa função seno. Aí, então a gente vai ter, a gente vai relembrar aí da nossa... A gente vai relembrar aí da nossa primeira aula de derivada e lembrar que o conceito de derivada é a inclinação da reta tangente, ok? Então, eu vou fazer aí em azul a inclinação da reta tangente. Então, vamos ver quanto que vai ser a inclinação da reta tangente por exemplo, nesse ponto aqui, ó, π sobre 2. A inclinação da reta tangente aqui, ó, é horizontal. Então, essa é a derivada no ponto π sobre 2 dessa função f de x igual a seno. Então, é uma derivada aí que vale 0. Okay? Essa inclinação é 0. Ela, na verdade, não tem inclinação, é uma função constante, não é isso? Então, a derivada é 0. Vamos relembrar aí que uma reta ela tem uma fórmula genérica como uma função de primeiro grau, y igual a x mais b. E a inclinação da reta, a tangente, é esse A. Não é isso? Eu defini ao invés de A, eu usei, para vocês, eu usei M. É isso? Então, esse M aí é a inclinação da reta tangente. Ok? Se a gente tem uma função que é igual a uma constante, por exemplo, y igual a c, lembra que esse c é onde a função cruza o eixo x.
o eixo y. Então, se a gente tem lá, vou redesenhar, se a gente tem essa reta aqui, que é a inclinação, a tangente, no ponto π sobre 2, ela cruza o eixo x aqui justamente em 1. E aí a derivada, né, de uma constante é quanto? 0, ok? E ela é horizontal aí, é uma constante. A inclinação dela é 0, ok? Ela não tem inclinação, ela não tem m. Tá vendo? Essa função aqui de baixo, ela não tem m. Ok. Então tá, a derivada dela aí é 0 em π sobre 2. E em 0, qual que é a derivada? Ela vai ter uma inclinação aqui, não é? Eu fiz esse gráfico fora de escala. Deixa eu desenhar essa reta aqui. Pronto. Tá meio ruim, mas dá pra ver mais ou menos. Ok. Essa é a inclinação da reta tangente aqui no ponto 0. Eu fiz esse gráfico fora de escala, mas lembra que π é igual a quanto? Qual o valor de π? π é 3,14, não é isso? Então aqui eu tenho 3,14. π sobre 2, então, vai ser o quê? Vai ser 1,67. Então, o ponto 1, ele vai estar aqui, ó. O ponto 1 vai estar aqui. Então, essa reta aí é análoga a essa reta aqui, ó. Como está fora de escala, vai ser difícil de... lá não é tão fácil de visualizar. Mas é igual a reta y igual a x. Então, quando x vale 1, o y vale 1. Ok? Então, a inclinação dessa reta aí é quanto? A inclinação dessa reta, ela é 1. Então, em x aí, a inclinação da reta é 1. Então, a reta ela é crescente, por isso que ela tem inclinação maior que 0. Essa reta aí ela é crescente, e aí ela vai até 0 quando chega em π sobre 2, que a gente viu aí, ela vale 0. E aí depois essa reta ela começa a ficar negativa, ok? Então ela começa a assumir valores negativos, até chegar em π aí, e ela vai ter inclinação de menos 1. Então em π ela vai ter inclinação de menos 1. E aí ela vai começando a diminuir essa inclinação, ok? Ó. A inclinação da reta tangente aí vai diminuindo até chegar em 0 de novo aqui em 3π sobre 2. Ok? Então a nossa reta aí tangente, ela vai ter esse comportamento aqui, ó. Ok? Ela vai ter o comportamento senoidal aí, né? Senoidal, né? Análogo ao senoidal, só que onde aqui eu tinha não é exatamente igual, né? Tá vendo que o valor do seno de x aqui para 0 é 0, já o valor da inclinação da reta tangente, da derivada dessa função é 1 em x igual a 0. Se vocês relembrarem aí, se a gente for fazer o gráfico da função cosseno, né, a gente tem o ângulo 0 aí para cosseno, então o cosseno de 0 é 1, já que a projeção, né, a sombra que faz do ângulo 0 é 1 aí, é toda no eixo x. Já a projeção desse ângulo aqui, esse ângulo não faz sombra no eixo x, né, o ângulo de 90 aqui não faz sombra no eixo x, então em π sobre 2 e 90 é 0. Em 180, a projeção aqui é toda no eixo x, né? Menos 1.
E aí em 3π sobre 2, a projeção aqui é 0, né? No eixo x. E aí se a gente for ver, o comportamento da função cosseno, é idêntico aqui à derivada do seno de x. Então eu quis mostrar graficamente para vocês o quê? Que a derivada da função seno de x é a função cosseno de x. A gente pode traçar os gráficos e ver isso, né? A derivada aí da função seno de x é a função cosseno. Tem como mostrar matematicamente isso, a não ser graficamente? Tem sim. Só que, o que acontece? Para a gente chegar nessa prova matemática, e a gente vai relembrar o teorema do confronto que eu mostrei para vocês em sala, ou o teorema do sanduíche, que era de confrontar, e a gente tem que usar, além do teorema do confronto, a gente tem que usar a definição de limite, a definição de limite da derivada, que vocês lembram, eu coloquei aqui, ó, certo? Então, essa era a definição por limite da derivada. E aí é uma prova matemática extensa, para quem quiser acompanhar, tem aqui, eu coloquei a referência, né, nas páginas 173 a 175 do livro, a gente vai ter essa prova matemática aí. Eu preferi mostrar graficamente, para quem quiser acompanhar matematicamente, tem lá. Se vocês tiverem dúvida, eu posso auxiliar vocês a entenderem os passos, mas eu não acho... eu quis mostrar graficamente para ser um meio de fixar na memória de vocês, né? Vocês não vão precisar derivar utilizando o limite para provar que a derivada do seno é cosseno, mas é sempre bom a gente saber matematicamente chegar no resultado, né? Aqui, galera, eu já coloquei também, vocês vão ver lá que é muito análogo a você matematicamente achar a derivada do seno, a derivada da função cosseno. A derivada da função cosseno é menos o seno, tá certo? Então, a gente vai, a partir de agora, lembrar sempre, né? Vocês vão, até o final do curso de engenharia de vocês vão trabalhar com essas derivadas das funções trigonométricas. A derivada da função seno é a função cosseno, e a derivada da função cosseno é a função menos seno. Eu aconselho vocês a pegarem um livro e olharem essa prova matemática como uma forma de fixar, né? É sempre bom, mas aí a gente vai usar esses resultados aí a partir de agora. E aí a gente vai começar a misturar com outros resultados aí de outras regras de derivação que a gente viu. Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui é para derivar a função y igual a x² vezes seno de x. Então, eu coloquei ela aqui. O que acontece? Aqui eu vou ter duas funções, não é isso? Eu vou ter a função polinomial x², algébrica, né? A função algébrica x² e a função seno de x. Então, eu vou definir, igual eu estava definindo com vocês lá, então eu vou ter a função g de x, vou chamar de f, né? F de x igual a x², e a função g de x igual a seno de x. O que acontece? Como é que a gente faz para a gente derivar um produto de funções? A gente tinha lá a derivada de fg, f vezes g é o quê? É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, eu vou marcar aqui, né? F, aqui é o vermelho. E G vai ser o nosso azul aí. A gente vai precisar da derivada do f, f' de x, que a gente colocou aqui, ó, que vai ser o quê? A derivada de x² é 2x. Cai o expoente, não é isso? E a gente diminui um do expoente. Então, o expoente é 2, caiu, 2 passou multiplicando, e a gente diminuiu aí 2 menos 1, 1. Então, o expoente aqui é 1 que eu não preciso colocar.
E eu vou precisar derivar a função g. Então, a derivada de g aí é a derivada do seno. A gente acabou de ver que a derivada do seno é cosseno, que é essa função g' aí. Então, eu vou ficar aqui, a derivada de y, que é a derivada de f vezes g, vai ser a derivada de f é 2x vezes g, que é seno, mais f, que é x², vezes a derivada de g, que é cosseno. Okay, então, vou marcar aí, ó, aqui ficou x², seno, derivada de f e cosseno, ok? Certo, então agora a gente pode organizar melhor aí, vai ficar 2x seno de x mais x² cosseno de x. A gente poderia colocar o x em evidência, mas né, não melhoraria tanto a cara aí não. Certo, então essa ficou a derivada aí. Agora a gente vai derivar a função tangente. Então, o que é a tangente? Pessoal, para quem não lembra dessas definições, eu coloquei um outro vídeo aí também para vocês lembrarem o que era tangente, o que é secante, o que é cossecante, o que é cotangente, graficamente o que é isso. Tá certo? Então, tem aí um vídeo para vocês relembrarem, para quem não lembra. Então, a gente vai relembrar que tangente é seno dividido pelo cosseno. Isso que é tangente. Então, aqui a gente vai ter um quociente. Então, eu vou ter f de x, vou desenhar f em vermelho aí, né? Dividido por g de x. Como que era a fórmula do quociente? Do quociente, a fórmula era assim, se eu tenho f sobre g, y', que é f sobre g', a derivada de f sobre g era o que? A derivada do primeiro vezes o segundo menos a primeira vezes a derivada do segundo sobre a segunda ao quadrado. Então era isso aí. Vamos agora escrever o que é f, o que é g. Então f é seno. G é cosseno. A derivada de f, que é f', é a derivada de seno, que é cosseno. Lembra? E a derivada de cosseno é menos o seno. Okay. Agora a gente vai substituir aí na fórmula. A gente vai ter y' é igual ao quê? É a derivada da primeira, então é cosseno de x, vezes a segunda, que é cosseno de x, menos a primeira, que é seno de x, vezes a derivada da segunda, que é menos o seno de x, dividido pela segunda, que é a segunda é cosseno, né? Ao quadrado. Então, eu vou ficar com cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Eu vou ter menos com menos mais, né? Sobre cosseno ao quadrado de x. E aí, a gente tem uma identidade trigonométrica que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é justamente 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Então, a gente vai utilizar duas identidades trigonométricas. Identidades trigonométricas, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E o que é 1 sobre cosseno? Isso aqui é a mesma coisa que a secante de x. Relembrar que a secante é 1 sobre cosseno, a cossecante é 1 sobre o seno. É o que eu falei. Para quem não lembra dessas relações aqui, olhar esse vídeo que eu passei. A relação de cima a gente consegue ver que a gente tem um triângulo retângulo aqui,
E aí a gente consegue aplicar Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado, 1 ao quadrado, é igual ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos, né? Cosseno de alfa ao quadrado mais seno de alfa ao quadrado. Seno e cosseno são justamente os catetos. Ok? Então a gente utilizou essas duas identidades aí. Então a derivada ficou a secante. A derivada ficou a secante ao quadrado de x. Okay? A derivada da tangente, então, é a secante ao quadrado. A gente já viu a derivada dessas três primeiras funções aqui. Tanto de seno, cosseno, quanto da tangente, eu fiz para vocês. Agora a gente vai... essas funções têm tabelas de derivadas, né? Elas são resumidas aí em várias tabelas, mas eu vou fazer mais essas três aqui para vocês. Então a gente vai fazer a derivada da cotangente. Lembra que a cotangente é igual a 1 sobre a tangente. Não é isso? A gente pode utilizar isso daqui para achar a derivada, ou a gente pode substituir a tangente por seno e cosseno. Lembre que a tangente é igual a seno sobre cosseno. Como eu tenho uma divisão aqui, eu posso fazer 1 vezes o inverso da segunda fração. É isso? Então, a cotangente, a gente nem precisaria ter feito isso, né? A cotangente é cosseno sobre seno, que é justamente o inverso da tangente. Ok, agora vamos derivar então. Então a gente vai ter o quociente, não é isso? Então aqui no quociente eu vou copiar aqui. Nossa fórmula da derivada do quociente. Então eu vou deixar ela aqui. A derivada do quociente, então, é a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda dividido pela segunda ao quadrado. Então a gente tem que identificar aí cada uma das funções. Então a função de cima é f, que é cosseno. A função de baixo é a função g, que é a função seno. A derivada de f é menos seno. A derivada do cosseno é menos o seno. E a derivada de seno é cosseno. Então vamos substituir. Então vou ficar com... vai ficar o quê? Se y for igual a cotangente, né? Vou ficar com a derivada da primeira, que é menos o seno, vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. A segunda é seno. Então, essa ficou assim, ficou menos seno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x, menos cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Então, aqui ficou... Posso colocar um menos evidência e seno ao quadrado, mas cosseno ao quadrado a gente acabou de ver que era 1. 1 sobre o seno ao quadrado de x. E 1 sobre o seno a gente viu que é a cossecante. Então, a derivada da função cotangente é menos a cossecante ao quadrado. Vamos para a próxima. A próxima vai ser derivada da secante. Lembra o que é secante? Secante é igual a 1 sobre o cosseno. Ok. Então, é a mesma coisa. A gente vai fazer a regra do produto. Então, a função f é a função de cima, que é a função que é uma constante, 1. A função g é a função cosseno. A derivada de f,
A derivada ao constante é 0. E a derivada de g, a derivada de cosseno é menos o seno. Então, aí copiando nossa fórmula, vou ter, né? Lembra aqui que é f g f' e g'. Então, a derivada vai ficar y', se y é a secante, a derivada da secante é a derivada da primeira, que é 0, vezes a segunda, que é cosseno, menos a primeira, que é 1, vezes a derivada da segunda, que é menos cosseno, sobre a segunda ao quadrado, g ao quadrado. Então, aqui eu vou ficar com y' é igual a... Aqui vai dar 0, vai ficar mais seno de x sobre cosseno de x vezes cosseno de x, que é cosseno ao quadrado. Eu coloquei dessa forma para a gente chegar na forma que está anunciado aí. Então, a derivada vai ser... Eu vou pegar essa fração aí e dividir em duas. Vai ficar seno sobre cosseno vezes 1 sobre cosseno. Lembra que para a gente multiplicar frações, a gente multiplica o numerador e multiplica o denominador. Então, a derivada da função secante é o quê? A primeira parte aqui vai ser justamente a tangente. E 1 sobre cosseno é a secante. Ok? Então, a nossa derivada aí ficou a secante vezes a tangente. E aí a gente vai ter a nossa última função, que vai ser a da cossecante, que é bem análoga, eu vou deixar para vocês fazerem. É bem análoga da secante. Lembra que a secante é 1 sobre cosseno e a cossecante é 1 sobre o seno. Okay? A secante é 1 sobre cosseno e a cossecante é 1 sobre o seno. E aí é só fazer igual a gente fez esse passado. Certo? Nosso próximo exercício aqui agora é derivar essa função y igual a secante de x sobre 1 mais a tangente. Eu coloquei aqui do lado direito várias relações que a gente já derivou, né? A gente já pegou todas essas derivadas aqui e eu coloquei aqui também outras relações trigonométricas, né? A seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, e também se a gente dividir toda essa expressão de cima por cosseno ao quadrado, a gente consegue a expressão de baixo. Então, são várias relações trigonométricas que tem. Eu vou colocar numa tabela para vocês as relações trigonométricas, as derivadas das principais funções também. Então, eu vou colocar duas tabelas junto com essa aula, tá certo? Então, vamos derivar. Lembra que isso aqui é um quociente. Então, eu vou ter a derivada de y vai ser a derivada de f sobre g. Então, a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. Então, vamos lá. A função f é o quê? A função f é a função secante. A função g é a função 1 mais a tangente. A derivada de f é a derivada da secante, a gente vai colar aqui, né? A derivada da secante é o quê? É a secante vezes a tangente. E a derivada da tangente a gente vai pegar aqui também.
Aqui a gente vai ter uma soma. Lembra que a derivada da soma é só somar as derivadas das partes aí. Então, eu vou fazer a derivada de 1, que é 0, mais a derivada da tangente, que é a secante ao quadrado. Então, vamos aplicar isso daí. Eu vou ter que y' derivada dessa função e vai ser a derivada da primeira, secante vezes a tangente, menos vezes a segunda. Então, a segunda é 1 mais a tangente, menos a primeira, que é a secante, vezes a derivada da segunda, que é a secante ao quadrado, dividido por 1 mais a tangente, a segunda ao quadrado. Então, o y' ficou o quê? Eu vou ter que abrir esse parênteses, fazer distributivo nesse parênteses, né? Essa vezes essa e essa vezes essa. Então, vai ficar a secante vezes a tangente mais a secante vezes a tangente ao quadrado. Né? A secante vezes a tangente vezes 1 e a secante vezes a tangente vezes a tangente. Menos a secante ao cubo, dividido por 1 mais a tangente de x. Então, eu posso colocar a secante a secante em evidência, né? Vai ficar a tangente mais a secante, ou mais a tangente ao quadrado, menos a secante ao quadrado. E aí, se vocês olharem para cá, a tangente ao quadrado menos a secante ao quadrado é igual a 1 menos 1. Se você reorganizar essa expressão aqui, né, a gente vai ficar aqui a tangente ao quadrado menos a secante ao quadrado é igual a menos 1. Ok? Então, aí, a nossa derivada vai ficar a secante vezes a tangente menos 1 sobre 1 mais a tangente ao quadrado. Ok? Tá certo. Aí agora a gente vai fazer o próximo exercício. O próximo exercício é a derivada de e elevado a x vezes a cossecante. Então, lembra que isso daqui é um produto, né? E aí a derivada de f vezes g é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, aí a gente vai pegar nosso f, é e elevado a x, nosso g é a cossecante, a nossa derivada é a própria exponencial, lembra? A gente definiu essa função aí. E a derivada da cossecante a gente vai colar aqui, é menos a cossecante vezes a cotangente. Ok? Então, agora substituindo, né, a nossa derivada aí vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, a derivada aí vai ser, eu posso colocar e elevado a x vezes a cossecante em evidência, porque ele aparece aqui na primeira e ele vai aparecer aqui na segunda. Então, vai ficar 1
mais menos a cotangente. Estou fazendo rápido, né? Vou colocar aí. Antes eu vou multiplicar. Agora fica mais evidente que eu posso colocar o elevado a x vezes a cossecante. A cossecante é em evidência. Então, dividindo pela primeira vai ficar 1, que é igualzinho, e dividindo pela segunda vai ficar menos a cotangente. Então, essa é a nossa derivada. Ok? Então, esse próximo exercício aqui, ele pede para a gente calcular a velocidade de aceleração. Ele fala assim, um objeto na extremidade de uma mola vertical é esticado 4 cm além da sua posição no repouso e solto no tempo t igual a zero. Sua posição no tempo, ele já deu a função aí da posição, S. E ele quer a velocidade de aceleração. Lembra que a gente definiu a derivada como a taxa de variação de algo, né, dessa função em função da variável independente. No caso, a variável aqui é o tempo, então é a taxa de variação no tempo. Então, o que é a taxa de variação no tempo da função S, que é a função f de t? Isso daí é a velocidade. A velocidade é a variação da posição no tempo. Taxa de variação na posição do tempo. Então, a velocidade a gente vai ter que derivar essa fórmula. Então, vai ser 4 vezes a derivada da função seno. Então, a velocidade vai ser 4 vezes a função cosseno de t. Então, essa é a fórmula da velocidade, 4 cosseno de t. E a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade. Taxa de variação da velocidade no tempo. Então, vai ser a mesma coisa. Vai ser 4 vezes a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos o seno, então vai ser 4 vezes o menos seno, menos 4 seno de t. Ok? Eu coloquei esses exercícios aqui para vocês fazerem e coloquei as respostas aqui, tá certo? Então façam aí e confiram. É isso, galera. Obrigado.